60 minutos para discussão. Deputado Tadeu Alencar, deputado Flavinho, deputado Iraque Forte, deputado Danilo Forte, deputado Fábio Garcia. O tempo é o rodízio de 60 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, senhoras deputadas e senhores deputados, eu quero inicialmente fazer aqui um tributo ao estado que eu represento, Pernambuco, pela sua tradição de insurgência, uma tradição libertária que sempre legou grandes exemplos da vida pública brasileira. Minhas saudações ao meu estado, Pernambuco. Nós estamos aqui discutindo a questão da maior relevância, que é a possibilidade do afastamento de um presidente da República. Na democracia, a culminância da investidura popular democrática feita pelas urnas só pode ser contrastada por uma força de mesma intensidade e em sentido contrário, que é o afastamento por impeachment presidencial. Não podemos vulgarizar esse instituto, não podemos aviltar aquilo que contrasta de modo na culminância da democracia. Por isso, remédio para governo incompetente, para governo ruim, evidentemente não é um processo de impeachment. Todavia, presentes os pressupostos políticos e jurídicos do impeachment, não há que se cogitar de não se cumprir a Constituição. Nós vivemos um momento de muita crise no Brasil, uma gestão econômica temerária que ceifou milhões de empregos no ano de 2015, mais de 1,5 milhão de desempregados em 2015, 9 milhões de desempregados, quase 10% da população brasileira economicamente ativa está desempregada no país. Esse foi um governo que permitiu a volta da inflação. Já pelo segundo ano, vivemos tempos recessivos. Todas as conquistas dos últimos anos que prestigiaram os mais pobres estão sendo colocados em risco por uma gestão que falhou em tudo, nas políticas públicas de saúde, de educação, de segurança, nas políticas sociais. Todos os indicadores pioraram. O presidente Fernando Henrique entregou ao presidente Lula um país melhor do que recebeu. O presidente Lula entregou à presidente Dilma um país melhor do que recebeu. Mas a presidente Dilma vai entregar um país muito pior do que recebeu. Todos os indicadores econômicos, sociais, revelam uma crise profunda que atravessa o Brasil. Pela primeira vez, nos últimos 15 anos, a curva da desigualdade começa novamente a subir. É essa gestão que falhou na gestão da economia, na gestão das políticas públicas, mas falhou também no diálogo com a sociedade, ignorando ali as jornadas de junho de 2013, que clamavam por ética na política, por governos efetivos que pudessem responder aos desafios e às complexidades de um Brasil tão desigual, que é a 8ª economia do mundo, mas ainda apresenta, principalmente nas regiões mais pobres do país, os piores indicadores sociais. É este país que está sendo governado por uma presidente que, reeleita, não conseguiu comemorar a sua reeleição, que já em dezembro de 2014, depois de fazer uma campanha buscando a mistificação, o ilusionismo, vendendo um país que não existia, dizia desconhecer uma realidade econômica que priva os brasileiros hoje de um país que tenha tranquilidade, e passamos o ano de 2015 parado como parados ainda estamos. Por isso, meus amigos, além de falhar, deputadas e deputados, Vossas Excelências sabem que o governo, além de falhar na interlocução com a sociedade, deixando de prestigiar a vitalidade daquele momento em junho de 2013, deixando completamente nas gavetas uma agenda de reformas, uma reforma política, uma reforma tributária, uma reforma urbana que pudesse prestigiar os problemas metropolitanos do mundo rural. O que é certo é que o governo da presidente Dilma colocou em risco seriamente as conquistas de inclusão social bancadas pelo governo do presidente Lula.
Além disso, no diálogo com esta Casa, com o Parlamento, falhou também o governo. O ano passado, nós vimos aqui a agenda do Poder Executivo, uma base política completamente fragmentada, que ora não aprovava a pauta encaminhada para o Congresso Nacional, ora aprovava de maneira extremamente vexatória para um governo que tinha sido reeleito pela força do povo brasileiro. São esses fatos que fazem com que a presidente, tendo falhado em tudo na sua gestão, não é um governo que anime a sociedade, que dê esperança, e é por isso que ela hoje encontra-se sem a condição de liderança, sem a condição e a credibilidade de comandar uma retomada, uma pactuação que deveria ter feito já em janeiro de 2015, mas poderia ter sido feito também ali em dezembro, quando o Supremo Tribunal Federal deu um refresco ao governo da presidenta. Ela poderia ter chamado todos os segmentos sociais, a oposição, as confederações de trabalhadores rurais, as confederações patronais, a CNBB, a OAB, a inteligência desse país para construir uma saída para uma crise profunda. Não o fez e agora tenta fazer tarde, quando a sua porta já bate a desconfiança do povo. Por isso, as causas políticas para o afastamento presidencial estão presentes à saciedade. É uma presidente que hoje, não tendo a confiança do povo, não sendo um líder, não tendo a credibilidade de comandar essa retomada, preenche exatamente os pressupostos políticos que evidentemente não são suficientes para a caracterização do crime de responsabilidade. Há que se ter também a causa jurídica. E essas causas jurídicas, senhoras deputadas e senhores deputados, também estão presentes. Se falar em pedalada fiscal, parece que é uma coisa de menor importância. A responsabilidade fiscal foi uma conquista da democracia brasileira e afirma a gestão pública consequente, responsável, que age com transparência, que traduz para a sociedade, principalmente para o Congresso Nacional, a realidade objetiva das suas contas, e não atribui de forma bilionária aos agentes públicos financeiros uma responsabilidade que seria do Tesouro Nacional. E o pior dos efeitos das pedaladas fiscais, mascarando uma doença que, tendo sido mascarada, não se lhe aplicou o remédio adequado, e essa doença mascarada que foi se agudizando, foi deteriorando, estando hoje em estado de septicemia, como se encontra o estado caótico da economia brasileira. Esse mascaramento também fez com que um dinheiro que não existia, que de forma artificial, 50 bilhões de reais, de forma artificiosa, foi mantido no caixa do governo, quando deveria ter pago os compromissos com os agentes financeiros, os bancos públicos, e esse dinheiro turbinou de forma artificial as políticas públicas que são relevantes, que precisam ser consideradas e executadas, mas com dinheiro existente, com responsabilidade fiscal. Não podemos consagrar a irresponsabilidade fiscal. Isso lembra muito governos da República Velha, que sacrificavam exatamente as futuras gestões, contratando gente, fazendo com que os orçamentos do opositor que ganhou as eleições não pudesse governar, exatamente por essa irresponsabilidade. Então eu tenho absoluta convicção, como tem o meu partido, de que as pedaladas fiscais não são um defeito de só menos importância. É uma grave infração promovida pelo governo de Sua Excelência, a Presidente da República. E associado a isto, já que mistificou na campanha de 2014, democracia pressupõe eleições limpas, eleições onde não tem havido abuso de poder político e abuso de poder econômico, que foram permitidos exatamente por essas chamadas pedaladas fiscais. Não é apenas um desajuste de caixa, que se alega que em outros governos foram praticados, tal como um cheque especial que rapidamente é coberto pelo Tesouro Nacional, que foi o que aconteceu no governo Lula e no governo Fernando Henrique Cardoso. Trata-se de rolagens bilionárias que permitiram de forma artificial que a sociedade brasileira e ao Congresso Nacional se pudesse inibir com clareza uma situação caótica das contas públicas desse governo. Não se pode passar por isso sem responder por isso. E associado a isso, também mais uma vez, aviltando e usurpando as competências do Congresso Nacional, o Executivo edita decretos de suplementação orçamentária, que
rigorosamente confrontavam a meta fiscal estabelecida pelo Parlamento. E não se venha dizer que se podia fazer isso sem autorização legislativa, nem que não se poderia ter conduta diversa, porque bastaria que o Executivo encaminhasse a esta Casa medidas provisórias e projetos de lei que poderiam ter resolvido essa questão, mas optou para esconder do Congresso, que tem o dever de fiscalizar as contas públicas, violando frontalmente, manifestamente, deliberadamente, dolosamente a Constituição da República e as atribuições do Congresso Nacional. Além disso, senhoras deputadas e senhores deputados, foram sendo reveladas muitos escândalos de corrupção na Operação Lava Jato, que ainda que contenha os seus excessos, vem afirmando a autoridade das instituições brasileiras e que quebrou a maior empresa brasileira, a Petrobras. Não podemos olhar para isso com desdém ou fazendo de conta de que isso não existiu ou dizendo que o processo de impedimento é golpe. Não há golpe quando funcionam claramente, livremente as instituições brasileiras, o Poder Judiciário, o Congresso, o Ministério Público, a Polícia Federal, a sociedade livre, a imprensa livre, uma imprensa chamada hoje de golpista, que até outro dia vivia uma lua de mel com o governo da presidente Dilma. Então, meus amigos, isso claramente estabelece a necessidade, preenchidos os pressupostos políticos e jurídicos, um dever a esta Casa de reconhecer que está presente o crime de responsabilidade e a consequência natural para quem ofende a Constituição, para quem viola os deveres da moralidade pública, ainda que a Presidente da República, pessoalmente, não se lhe possa imputar o defeito da desonestidade pessoal. Mas isso não é suficiente para afastar o crime de responsabilidade. Por último, eu quero dizer a vocês que esse não é um momento de celebração. O PSB não comemora o afastamento de um presidente da República, porque é sempre uma situação da maior gravidade, que mostra que o nosso país está doente. Mas temos a sensação de que vamos cumprir o nosso dever, que precisamos reconstruir a ação política consequente, precisamos abrir as janelas, oxigenar as esperanças, e eu vou invocar aqui a palavra firme do meu líder, Eduardo Campos: não vamos desistir do Brasil.